Está começando agora mais um programa da série O Caminho. Este programa foi preparado com muito carinho para você e eu tenho certeza que Deus tem algo a lhe dizer muito especial neste programa. Você já se perguntou alguma vez o que deve fazer para ser salvo? Você acha que é muito difícil você se salvar? Pois é, muitas pessoas pensam que a salvação pode ser alcançada através do que fazemos. Mas será que tudo de bom que eu faço vai me garantir a salvação? Como eu posso me salvar? Hoje você vai descobrir o porquê e do que precisamos ser salvos. Deus quer lhe mostrar que o caminho da salvação não é tão difícil quanto você imagina. O tema do nosso estudo hoje é o caminho de volta. Querido Deus, nessa noite nós queremos nos colocar sob a sua influência, Senhor. Enquanto louvamos ao seu nome e dizemos ao Senhor o quanto o amamos, que o seu Espírito possa tomar conta da nossa vida, da nossa alma e nos arrebatar daqui dessa terra para ir pertinho do Senhor. Ao ouvirmos a sua palavra, Senhor, que ela encha o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós pedimos. Amém. Boa noite. Que bom que você está aqui. Que bom que nós podemos começar mais uma vez o nosso programa. Eu quero confessar um negócio para você. Eu não vejo a hora de chegar esse momentinho para poder estar com vocês aqui, viu? E olhar os rostos assim, e eu já começo a conhecer uns rostos aí, e umas histórias, né? Porque a gente vai conversando ali no fim, né? Essa noite nós temos mais uma vez um tema especial, a palavra de Deus aberta, e é incrível como ela aquece o nosso coração, né? O título de hoje é O Caminho de Volta, o caminho de volta. Eu quero começar fazendo assim uma retrospectiva com você, e a gente vai pegar do comecinho, de quando nós começamos, e vai passar para frente. Você vai ver o seguinte: conforme nós vamos estudando a Bíblia, e conforme nós vamos conhecendo o plano de Deus, e como Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz, e como são os propósitos de Deus, antes de criar tudo, e antes da gente nascer, e antes que tudo existisse, aí nós vamos ficando assim, entusiasmados, aquilo toma conta de nós. Pelo menos comigo acontece assim, não é? E eu tenho visto nos seus rostos que também é assim. Começando lá no princípio, você se lembra do nosso primeiro programa? No princípio criou Deus os céus e a terra. E você lembra que eu disse naquela noite assim: você acha que aconteceu mesmo aquela explosão, o Big Bang? Aconteceu ou não? E eu disse para você: olha que talvez você ache que aconteceu, não é? No princípio não tinha nada, antes de haver matéria, tempo e espaço, e do nada, sem matéria, sem tempo e sem espaço, sem nem mesmo aquela ameba, aquele ser unicelular, Deus cria tudo do nada, e bam, o poder de Deus. Eu acredito que Deus possa ter criado através de uma explosão. Ainda ontem foi anunciado aí nos meios de notícia que foi encontrado um tablete, não é, de barro. Eu não sei quantos viram isso aí, mas escrito por um astrólogo 700 anos antes de Cristo. E aí o texto mesmo jornalístico diz que os intérpretes desse pedaço de barro, escrito aí em argila, estão dizendo que isso pode ter sido o asteroide ou aquilo que fez com que destruísse a cidade de Sodoma e Gomorra. E descreve como ele pegou fogo ao entrar em contato com a atmosfera terrestre e como ele não deixou nenhuma cratera, porque ele não veio de cima para baixo nesse sentido aqui, mas ele veio varrendo tudo. E que coisa fantástica, não é? A palavra de Deus é assim mesmo. E o Senhor Deus criou tudo do nada, antes do tempo, do espaço e da matéria, e depois de um tempo Ele voltou aqui a essa terra, e Ele começou a dar forma à terra. E lembra quando eu falei para vocês a respeito de Moisés, e como Deus tirou Moisés daquela posição lá no universo, e o colocou aqui na terra, numa posição onde ele podia enxergar as coisas, e aí o sol e tudo se criando, e Deus fazendo, e Deus falando, e as coisas aparecendo e tomando forma. E o Senhor Deus foi preparando tudo para que o homem pudesse chegar aqui na terra, para que ele criasse o seu filho, a sua matéria-prima. E Deus, que até agora tinha criado pelo poder da sua palavra, de repente chega aqui na terra, coloca a mão no barro, dá forma a um boneco, se debruça sobre ele e sopra no nariz dele, nas suas narinas, o fôlego da vida, e o homem é feito um ser vivente, uma alma vivente. E agora nós temos um planeta que tinha sido preparado para o homem recebendo o homem. Gênesis 1:28 diz assim:
E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Eu tenho dito aqui algumas noites, não é? Que aquele fruto proibido não era o sexo, coisa nenhuma, não é? E esse texto mostra isso. Antes do homem pecar, Deus disse assim, abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Deus criou o sexo para o casamento, para o homem e para a mulher, antes deles pecarem. Por isso não pode ser o fruto proibido, o sexo. Era sim um fruto que Deus colocou, como nós vimos ontem. E Deus disse: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Essa palavra dominai, ela tem um significado especial em hebraico. Veja só, em hebraico ela se chama hadar, que quer dizer reinar sobre, ou seja, Deus colocou o homem, o ser humano, colocou Adão como o príncipe dessa terra. Ele deu para o homem o domínio da terra, e o homem começou a dominar, isso dado por Deus, era um presente de Deus para o homem. Logo em seguida, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o... Isso, eu quero ouvir sua resposta, porque é bom ouvir, não é? Ajuda você a ficar atento, assim a gente se comunicar. Deus colocou então o homem no jardim para dominar e para guardar. E essa palavra guardar, quando a gente vai lá no texto no hebraico, ela também tem um significado especial. Essa palavra em hebraico é chamar, você está vendo lá, e quer dizer guardar contra intrusos. Ou seja, Deus já avisou o homem e disse: cuidado, tem intrusos aí à espreita, Satanás, os seus anjos, cuidado, você está aqui na terra para dominar, a terra é sua, eu estou te dando o certificado de posse da terra, você é o príncipe da terra, e você vai guardar contra intrusos. E chamar quer dizer também uma autoridade tão grande, que o homem tinha autoridade para passar a terra adiante, ou seja, para dispor dela, para vender. Por isso Deus disse: domine a terra, os animais, seja o príncipe da terra, e guarde contra intrusos, porque se você não guardar contra os intrusos, eles vão tomar de você e você vai passar adiante isso. Aí estava toda a mensagem de Deus, o amor de Deus aí incluso. Deus diz: cuidado, a terra é sua, cuide dela, mas há intrusos, tome cuidado. Esse é o amor de Deus manifesto. Deus é a fonte da vida, e a lei natural determina que os seres criados tinham que estar ligados na fonte da vida. A criatura ligada com o Criador. E como eu disse outro dia, da mesma maneira que um liquidificador, para funcionar, tem que estar ligado na parede, não é verdade? E se você desligar ali da tomada, ele não funciona. E Deus diz: olha, se vocês se desligarem de mim, vocês não têm vida, porque eu sou o doador da vida, e quando eu dou a vida para você, você está ligado comigo, você continua dependente de mim, e você vai ter vida eterna. Mas se desligar de mim, você vai morrer. Aliás, houve aí uma contraposição. Deus afirmando uma coisa e a serpente afirmando outra. Deus disse: olha, eu tenho que colocar vocês à prova, porque o universo inteiro está à prova. Satanás foi expulso do céu, e ele anda por aí pelos mundos, rondando quem ele possa enganar, e ele vai bater aqui na terra uma hora dessas, porque ele vai passar em outros lugares, e ele vai passar aqui, e eu que sou o Deus da liberdade, estou dando para você liberdade de escolha, portanto você pode escolher, se você quer a mim como o seu Deus, o Criador, e eu estou te avisando, não existe vida sem mim, mas você pode escolher, você é livre para escolher a Satanás, e se você escolher Satanás, você perde a vida. E Deus disse: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas a serpente chegou para a mulher e disse: pode comer, porque certamente não morrerás. Quem será que estava certo? A serpente ou Deus? Gênesis 3,6, e vendo a mulher que aquela árvore era para se comer, e era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar um entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu do fruto com ela. Agora você vê, o homem e a mulher escolheram. Naquele dia, queridos, eles tomaram uma decisão importante, e que tem a ver com você e comigo. Nós estamos falando não da história de Adão e Eva, não da história do princípio, mas nós estamos falando da sua história e da minha, de como tudo começou, e nós estamos começando, através da palavra de Deus, a responder às grandes questões da nossa vida. E ontem eu falei para vocês, e deixei uma pergunta no ar, e disse que era para hoje. Aliás, a gente vai deixando um monte de coisa pendurada, não é? Você quer saber como é que foi?
daqui a pouco, no programa para frente, no próximo programa. Eu disse que tinha um monte de resposta para hoje, e elas têm que aparecer, não é? Deus tinha dito, certamente morrerás, a serpente, certamente não morrerás, só que os dois comeram, e eles morreram no dia ou não? Não. E aí? Quem estava certo? Deus ou Satanás? Deus. Mas Deus mentiu então? E alguém disse, mas era morrer espiritualmente. Deus não disse, se comeres do fruto, certamente morrerás espiritualmente. Não, ele disse morrer, e eu fui olhar no dicionário, e morrer é exatamente deixar de viver, e deixar de viver é morrer, lógico, é uma coisa simples, não é? Tão simples, tão simples. Acontece que Satanás, Lúcifer, ele colocou Deus numa sinuca, assim que Adão e Eva colheram do fruto, e comeram daquele fruto, eles colocaram Deus, e eu estou chamando isso de sinuca, entre parênteses, né? Colocaram Deus em dificuldades, ponto para Satanás nessa luta do bem contra o mal, nesse grande conflito entre o bem e o mal. Satanás ganhou o primeiro ponto, porque ele fez com que o homem pecasse. E agora Deus estava assim, se Deus perdoasse o ser humano, Satanás ia dizer, está vendo? A lei de Deus, essa lei universal que rege o universo, ela não é mesmo possível de ser cumprida, assim como eu não cumpri, porque ela não era possível, e esse 1/3 dos anjos do céu, que vieram comigo, também não cumpriram a lei, ela não é possível de ser cumprida, porque Deus não cumpriu, e quando o homem caiu, ele salvou o homem, sem cumprir a lei, porque a lei diz que o resultado do pecado, o salário do pecado é a morte. Por isso o homem tem que morrer, e se ele não morrer, Deus não cumpre a sua lei. Mas se Deus salvasse o homem, Satanás ia dizer o seguinte, agora, que coisa, se Deus matasse o homem, Satanás ia dizer, agora Deus não é amor, está vendo? Eu não disse para vocês o universo inteiro, eu não disse para vocês criaturas de Deus, que Deus era assim mesmo, Ele não é amor, Ele é um Deus tirano, Ele coloca leis impossíveis de serem cumpridas, porque quando a gente cumpre a lei dEle, a gente é prejudicado, e olha o que aconteceu, Deus matou o homem e a mulher, porque a lei dizia que quem desobedecesse, quem pecasse, quem se desligasse dEle, ia morrer, e realmente eles morreram. E agora? Como Deus fez para sair de tudo isso aí? Será que Deus erra? Deus não erra. E vocês falaram que Deus não mentiu, e que quem estava certo era Deus. O que Deus fez? Por que Deus não fez alguma coisa? Deus fez alguma coisa? Você já não olhou para Deus aqui nesse mundo e diz assim, Deus, tanta injustiça, tanto problema, por que o Senhor não faz alguma coisa? Deus fez alguma coisa. Aliás, Deus fez duas coisas. A primeira coisa que Deus fez foi ir atrás do homem, porque o homem fugiu de Deus. Nós somos sempre assim, nós estamos sempre fugindo de Deus. Você já ouviu falar na lenda do amor impossível? Já ouviu ou não? Já ou não? Isso, vamos lá, vamos participar aí, eu quero ouvir você falar. Já ouviu falar na lenda do amor impossível? Não ouviu, então vou contar para você. O rapaz se apaixonou por uma garota, e aí era uma lenda do amor impossível, por isso era impossível ele se casar com ela, porque ele se apaixonou por ela assim, ele foi convidado por um amigo para ir no casamento, e quando ele chegou naquele casamento, que ele não conhecia ninguém, de repente tocou a marcha nupcial, e ele como convidado sentado no banco da igreja, e de repente a noiva entrou, e quando ele olhou para a noiva, foi amor à primeira vista, só que era o dia do casamento da noiva. Como é que ele pensava, eu sou maluco, como é que eu posso me apaixonar assim por alguém que está se casando, no dia do casamento dela? É a lenda do amor impossível, vocês não podem esquecer, não é verdade? Aí aconteceu que ela veio vindo, e ele, cada passo que ela dava, ele dizia, ai, mas que paixão terrível, eu queria estar me casando com ela, ele tinha vontade de sair do seu banco, e ir lá na frente, e dizer, sai noivo, eu vou casar com ela, mas ele não podia fazer aquilo, imagina que papelão, mas ele desejou tanto aquilo, que ela tropeçou, e deu com a testa no altar, pum, e ela ficou com amnésia, esqueceu do noivo dela, e ele pensou, é a minha, não esqueça, é a lenda do amor, é uma lenda, vamos lá. Aí ele diz assim, agora é a minha chance, e ele começou e tal, e tentou conquistar a moça, 3 anos ele levou, e aí finalmente conquistou, e marcaram o dia do casamento, e foram para São Paulo, lá no bairro das Noivas, para fazer umas compras, e lá um ladrão apontou o revólver, nada contra o povo de São Paulo, hein? Esse ladrão tem em todo lugar, apontou o revólver para eles, e aí ele tentou reagir, e o ladrão pegou o revólver, deu-lhe uma coronhada na cabeça da moça, e ela ficou com amnésia de novo, esqueceu dele agora. Coisa terrível. Bom, dessa vez ele levou 10 anos para reconquistar a garota.
Foi um trabalho tremendo, ela não queria saber dele mais, porque do mesmo jeito que ele pensou, olha, o feitiço vira contra o feiticeiro, eu desejei que ela não se casasse com ele, e aí acabou que ela não se casou comigo também, mas conseguiu, e dessa vez ele disse, nada mais de ir a São Paulo, nada mais de compra, marcou a data do casamento, disse, vamos para o campo passear, enquanto eles estavam deitados na costa de uma montanha, eis que uma rocha rolando de lá de cima, está rindo por quê? É a lenda do amor impossível, mas dessa vez ela não ficou com amnésia não. Dessa vez, a amnésia dela sarou de vez por todas, só que ela só lembrava do primeiro noivo dela, e foi e casou com ele, pronto. Fim chato tem essa lenda, não é verdade? Mas você não conhecia porque foi eu que inventei, como é que você ia conhecer, né? Mas eu conto tudo isso aqui só para dizer para você assim, essa lenda do amor impossível é o seguinte, Deus está sempre indo atrás de nós. Adão fugiu de Deus, nós estamos sempre fugindo de Deus, isso acontece com você e comigo. E sabe, Deus vai sempre atrás de você, e você correndo de Deus, e correndo de Deus, e Deus chega um dia e diz, filho, vem para mim, você diz, Deus, não dá tempo, agora eu estou estudando, quando eu acabar os meus estudos, quando eu acabar a pós-graduação, e depois você vai para cima, Deus, eu estou trabalhando demais, agora eu vou ter que fazer um estudo de inglês, e tudo, sempre tem coisa, mas Deus, agora nasceu meu filho, eu tenho que cuidar do filho, não dá tempo, e depois alguém da família fica doente, e quando fica doente, você desesperado, pensa em Deus, aí você diz, Deus, eu preciso de Deus, o que vai acontecer comigo? E aí depois aquilo passa, e você foge de Deus de novo, e Deus corre atrás de você, e tenta conquistar você, e aí um dia alguém chama você para vir à igreja, ou você ouve o convite pela televisão, ou pela rádio, ou recebe um convite, e você vem, e começa e para na frente de Deus. Nós estamos sempre fugindo de Deus, e Deus sempre correndo atrás de nós. Existe um teólogo famoso que diz assim, no relacionamento entre Deus e o homem, depois do pecado, Deus tem uma parte, o homem tem a dele também. A parte de Deus, correr atrás do homem, e a parte do homem, correr de Deus. E a gente vive correndo de Deus, é assim. Primeira coisa, Deus correu atrás do homem. O homem fugiu, mas Deus o procurou. Gênesis 3:8 diz, ouviram a voz de Deus que passeava pelo jardim, pela viração do dia, ou seja, o sol se pondo. E Adão escondeu-se com a sua mulher, da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas Deus foi atrás dele. Adão, onde estás? Disse Deus. E Adão estava escondido de Deus. A segunda coisa que Deus fez alguma coisa para resolver o problema do pecado, ele correu atrás do homem, e a segunda coisa que ele fez, ele se ofereceu para morrer no lugar do ser humano, foi isso que ele fez. E com isso Deus cumpriu as duas partes, Deus foi justo e Ele foi justiça, porque a lei dizia que quem peca morre, e Deus disse, tá bom, tem que ter morte, o homem não vai morrer, morro eu no lugar do homem. Então Deus foi justo, e Deus foi amor também, porque não existe um amor maior do que esse, como o quarteto cantou ainda há pouco, capaz de um Deus que faz com que um Deus se transforme em homem, para morrer por você e por mim. É o que diz João 3,16, onde fala assim, porque Deus amou, você conhece esse texto de cor? Fala comigo, vamos lá, está escrito ali, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E o que isso significa? Isso significa que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para quem receber a vida eterna? Para nós? Ali diz, para que nós tenhamos a vida eterna? Ali diz que é para todo aquele que nele crê. É para nós sim, mas é assim, você morrendo de sede e uma torneira aberta com água ali, aquela água pode matar sua sede, se você for lá, beber. Se não for beber, vai morrer de sede do lado da água, é isso. Por isso que Deus diz, Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que quem crê nele, para quem vai lá e busca da fonte, não morra, mas tenha a vida eterna. Agora me ajude lá, vamos preencher isso aqui. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Verdadeiro ou falso? Ele abandonou o homem. Deus não se importou. Deus procurou o homem. Tá bom, vocês estão tirando 10 em todas as provas, né? Muito bom, sabatina oral e escrita nós estamos fazendo aqui.
Com o pecado do homem, quantos se tornam pecadores aqui na terra? Essa pergunta só pode ser respondida por Romanos 5,12 e pela palavra de Deus. Diz assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a quantos homens? Todos os homens, porque todos pecaram. E aí você poderia dizer: mas Deus, isso aqui é injusto, porque assim, o Adão pecou e eu levo também a culpa. Só ele pecou, ele era o representante da raça humana, mas se eu tivesse no lugar dele, e se o Senhor tivesse dado a oportunidade para mim lá, eu teria feito melhor. E Deus diz: então faça melhor, é isso. Você teria feito melhor? Faça, porque eu morri no seu lugar, para dar para você a chance, e agora você vive essa vida aqui na terra, e você tem a oportunidade de provar para mim, que você pode fazer melhor do que Adão, e que você vai me aceitar, e vai voltar para mim, e vai andar comigo no meu caminho, na minha senda, no caminho que eu tenho traçado e escolhido para você. Com o pecado do homem, todos pecaram. O homem vendeu para Satanás a propriedade da terra, e Satanás, o usurpador do trono do homem, passou a ser o príncipe desse mundo. Dá para entender? Quem é o príncipe desse mundo? É isso. Você acredita nisso? Mas de onde você tirou isso, pastor? Olha lá, esse texto, vamos lá, são 3, Lucas 4, de 5 a 7, aqui fala da tentação de Cristo, e quando Satanás pegou Jesus no deserto, depois dele ter jejuado, e levou para tentá-lo, e numa das partes ali diz assim, Lucas 4, 5 a 7, e o diabo, elevando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse então o diabo a Jesus, olha o que ele diz: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda a glória será tua. Satanás disse para Jesus o quê? A autoridade foi dada a mim. O homem vendeu a terra, a autoridade, o seu principado para Satanás, e ele se tornou o príncipe. Olha o que Jesus diz em João 14:30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, ele nada tem em mim. Jesus está falando de Satanás, e ele chama Satanás de príncipe desse mundo 3 vezes, porque Satanás enganou o homem, e o homem que tinha autoridade sobre a terra, e de passar a terra adiante, passou para Satanás, e ele se tornou o Deus desse mundo. Por isso ele ousou vir aqui na terra como representante. Lembra que eu falei ontem para você? Como ir lá no céu, né? Como Satanás aparece diante de Deus? É aquele texto de Jó, você se lembra? Quando eu disse assim, que todos os representantes dos mundos não caídos estiveram diante de Deus para uma reunião, e ali aparece Lúcifer, Satanás, e Deus diz: de onde você vem? Eu venho de rodear a terra. Ele foi se oferecer para ser o representante da terra, numa reunião lá com Deus. Por que ele ousou isso aí? Esse é o texto, Jó 1, verso 6, porque ele realmente usurpou e tomou para si a terra que não era dele e passou a ser dele. Por isso, quando você olhar para a injustiça que existe no mundo, e você clamar a Deus dizendo assim: Deus, por que tanta injustiça? Por que criancinhas são molestadas? Por que, Senhor Deus, as famílias brigam? Por que existe morte, gente morrendo de fome? Por que tanta guerra? Lembre-se que Deus não é o Deus desse mundo, o príncipe desse mundo ainda é Satanás, e ele tem o domínio dessa terra, ele é quem usurpou tudo, e ele é atualmente o príncipe desse mundo. As coisas que acontecem nesse mundo, as coisas más, são provocadas por ele, e todos os problemas que existem nesse mundo e nessa terra, são provocadas pelo atual príncipe desse mundo. Ele vai perder esse principado quando o Senhor Jesus voltar a essa terra, e aí a terra vai ser entregue de novo ao ser humano, àqueles, como diz João 3,16, que aceitarem, que entregarem, aquele que nele, em Jesus, aqueles que em Jesus crerem, acreditarem. Porque Deus não evitou criar Lúcifer? Já perguntou isso alguma vez? Mas veja só, tudo bem, Deus criou o homem e ele deu liberdade de escolher o homem, mas por que Deus não evitou criar Lúcifer? Era só ele criar todos os anjos, menos o Lúcifer, é ou não é? E ele teria resolvido tudo. Se Deus não criasse Lúcifer, a nossa liberdade de escolha seria uma farsa,
porque Deus estaria manipulando as coisas aqui por trás. Você imagina que você conheceu uma garota, e que na cidade onde ela mora, você é o único homem que existe, não tem mais nenhum, e aí você se apaixonou por ela, era por você, lógico que ela não tem mais opção nenhuma. Você vai ficar seguro quando você sair dali e viajar para outro lugar? Ela nunca conheceu nenhum homem, só você. E quando ela olhar que tem gente muito mais bonita que você, e eu tenho percebido isso a cada dia, comigo, não é? Que a gente olha, tem gente muito mais bonita que a gente. Agora você veja, como é que Deus poderia criar o homem e dizer, eu te dou liberdade? E dizer, não, peraí, esse aqui eu não vou criar, porque ele pode me criar problemas. Isso não é liberdade coisa nenhuma, isso é manipulação, e Deus não manipula ninguém. Deus é um Deus verdadeiro, Deus é o Deus da liberdade, Deus é o Deus da justiça, e Ele é o Deus do amor. Qual a condição da natureza humana depois do pecado? O que é esse negócio de natureza humana? Ou seja, como que é o desejo do coração do homem? Qual que é o nosso desejo do coração? Quem gosta de fazer coisas boas aqui? E aí? Você gosta de fazer coisas boas? E o que é fazer coisa boa? Tomar sorvete, por exemplo, é coisa boa? É nada, é gostosa, mas não é boa, porque faz mal para a saúde. E comer bolo e comer pudim também, e faz mal para a saúde também. Ou seja, a gente gosta, a gente se diverte com aquilo que não presta. Os programas de TV que a gente gosta também não prestam. A natureza humana mudou. Antes do pecado o homem era bom, gostava, tinha prazer nas coisas boas. Depois do pecado tudo mudou. Romanos 7, 19 e 20 diz assim, é Paulo dizendo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas sim o pecado que habita em mim. A natureza do homem é assim, a gente gosta de fazer o que é errado, e às vezes você faz um propósito na sua vida, vou emagrecer, e aí você não emagrece coisa nenhuma, não é? E eu sei porque me contaram isso já, sabe? Por causa disso que eu sei. Agora veja, mas eu perdi 17 quilos, embora você não acredita, né? Porque gordo, quando perde 17, o povo olha e diz assim, cortou o cabelo, é? Ninguém nota, é a coisa mais triste do mundo, não é? Mas Paulo resume o que é a natureza humana. Eu sei o que é certo, eu quero fazer o que é certo, mas eu acabo fazendo o que é errado. E eu não gosto de fazer o errado, mas tem uma luta dentro de mim, porque o pecado fez uma separação no homem, uma luta aqui dentro. Uma coisa dizendo, vai, faz, é bom, e a outra dizendo, não vai, não é bom, é gostoso, mas não é bom. Essa separação dentro do cérebro, da mente humana. E Deus diz assim, a única maneira de você gostar do que é bom, é eu fazer um milagre na sua vida. Você se entrega para mim, e Ele diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A descendência da mulher, lembra que eu falei para vocês? Os filhos dos homens, aqueles que não ligam para Deus, e os descendentes de Jesus, não é? O seu descendente, Jesus, a inimizade entre Jesus e Satanás, e essa é uma promessa para você e para mim, Deus dizendo, se você se entrega para mim, eu sei, você não consegue fazer o que é bom, você quer fazer o que é bom, mas faz o que é mal, mas eu prometo para você, entrega a sua vida para mim, e eu vou colocar uma coisa no seu coração que não está lá. Você que odeia a Bíblia, vai gostar de Bíblia. Você que odeia música de crente, inclusive quarteto, você vai passar a gostar. Você que não gosta de cantar essas músicas da igreja, vai gostar. Não gosta de nada de Deus e nem de ir à igreja, vai gostar, porque eu vou colocar essa inimizade entre você e Satanás, entre a serpente, e vai começar a crescer no seu coração uma coisa tão maravilhosa. Eu conheci alguém esses dias aí, que tem a vida transformada, um ex-matador. Que coisa fantástica como Deus opera no coração dessas pessoas, não é? Eu conheci outro dia na cadeia, um homem que saiu no fim de semana para vir para casa, está na cadeia, e ele disse, pastor, eu assisti a sua série Esperança no Ar, lá que o senhor fez em São Paulo, eu assisti dentro da penitenciária, e o senhor fez lá um dia uma palestra chamada, em que língua fala o Espírito Santo, e passou aquele dia, eu entreguei o coração a Jesus, e essa passou o meu primeiro fim de semana fora da cadeia, e eu de lá para cá, eu entreguei o coração a Jesus, e eu estou vindo aqui para começar a frequentar a igreja. Que coisa fantástica, como Deus transforma vidas, só Ele é capaz de colocar isso. Quem pode mudar a natureza humana? Quem? Aqui diz, o Espírito do Senhor se apossará de ti, essa é a mensagem para Saul, e profetizarás com eles, e tu serás transformado em outro homem. Ora, não é isso que a gente quer?
Aliás, eu não sei se é isso que a gente quer. Porque a maior dificuldade no mundo hoje é de pessoas que reconheçam que são pecadores. As pessoas olham para a sua vida e dizem assim, eu estou bem assim. Acha, ficar ouvindo esse monte de coisa que esse pastor fica falando aí. E porque natureza pecaminosa, porque eu gosto de fazer o que é errado, mas eu tenho que fazer o que é certo. Que nada disso. A vida estava tão boa sem eu saber dessas coisas. E eu conheço uma pessoa, uma senhora que tem 75 anos, e ela é tão bondosa, mas ela não vai ao médico nunca, mas não vai. E já faz tempo que ela sente uma dor, mas as pessoas insistem, os filhos dizem, vai ao médico. E ela diz, eu não vou, a gente vai no médico só para sofrer. E aí outro dia ela ficou muito, muito mal, e levaram ao médico. E quando fizeram os exames, ela tem tanta doença, mas tanta doença, que vai ser difícil de curar. E aí os filhos, mãe, agora você vai ter que mudar sua vida, vai ter que fazer exercício, comer isso, comer aquilo, deixar de comer isso, comer aquilo, o outro. E ela falou, está vendo porque eu não queria ir no médico? Olha aí, agora inventou um monte de doença para mim, ela falou. E muitos de nós somos assim. Por que eu vou na igreja? Está tudo bem? Eu vou lá só para descobrir o quê? Que eu sou pecador? E que eu preciso de Deus? E que eu tenho que mudar um monte de coisa na minha vida? Deus diz, não vai se preocupar em mudar nada. Eu é que tenho que colocar essa inimizade entre você e Satanás. Eu vou dar o Espírito Santo para você, e é o Espírito Santo quem vai fazer isso em você. É isso. Não tem que você preocupar em mudar, você tem que me buscar, e aí eu vou ensinar você como é que se faz. Agora veja, o que Jesus fez por nós na cruz, por você e por mim. 1 Pedro 2,24 diz assim, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. O que Jesus fez? Quando Ele morreu na cruz, Ele carregou os seus e os meus pecados. Se você está no meio daquelas pessoas, do João 3,16, se você crê nele, ou seja, se você coloca o seu fardo, o seu pecado e a sua culpa e diz, Jesus, eu aceito o Senhor como o meu Salvador, eu aceito o Senhor como morrendo no meu lugar, e aí eu não vou ter que pagar o preço da morte eterna, porque o Senhor já pagou por mim. Aí sim, você colocou o seu pecado sobre Jesus, e quando Ele morreu na cruz, Ele levou lá para a cruz o seu pecado, e Ele perdoou o seu pecado. É desse jeito. Agora veja, o próximo texto, Isaías 53, 5 e 6. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Você se lembra o que é iniquidade mesmo? Pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Jesus foi morto por sua causa e por minha. Jesus não é só um personagem histórico que viveu nesse mundo como um bom mestre, ensinando coisas boas para as pessoas, como tantos outros que existiram. Jesus é Deus, Ele existiu antes da criação do mundo, Ele participou na criação do mundo. João 1, de 1 em diante, diz que tudo foi feito por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O Senhor Deus é Jesus, Jesus é Deus, exatamente isso. Ele planejou, Ele aceitou morrer por você e por mim, antes mesmo de nós nascermos. E antes de criar o mundo, a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. É isso que diz a palavra, Isaías 53, 5 e 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Quantos andavam desgarrados? Todos quem? Nós, porque todos é uma coisa e todos nós é outra coisa. Todos nós andávamos, ou seja, filho, você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Põe a mão na cabeça, vê como é que está a sua vida. Para onde você vai depois daqui? O que vai acontecer depois que você viver nesse lugar? Você acha que é só viver um tanto aí, 40, 50, 70 anos, morrer e acabou? Não, tudo nessa vida tem um propósito, e Deus tem um propósito para você. Todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Sabe, quanto mais passa a série, mais eu gosto do nome dela. Cada um se desviava pelo caminho, cada um escolhia o seu caminho, em outras palavras, mas o Senhor fez cair sobre ele quem? Jesus, a iniquidade de todos nós, exatamente isso. O Senhor Jesus levou a nossa iniquidade. A salvação depende de nossas boas obras, o que você acha? Ou seja,
Eu falei para vocês aqui vários dias, né, que a lei de Deus já estava descrita no universo, que Deus tem a sua lei, que Deus não vai contra a lei, que Deus cumpriu a lei, oferecendo Jesus para morrer, ou se oferecendo para morrer no nosso lugar. E aí, quando eu guardo a lei, eu ganho pontos para ir para o céu, sim ou não? Eu não ouvi direito, sim ou não? Não. Eu não posso ganhar pontos para ir para o céu quando eu guardo a lei. Porque se eu ganho pontos para ir para o céu, ou se guardar a lei me faz melhor para ir para o céu, para que serve o sacrifício de Jesus? O que a palavra de Deus diz é claro, ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, vem de Deus, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é de graça, mas para a gente é difícil aceitar isso. Quem dá coisa de graça hoje nesse mundo? Ninguém. Por isso que a gente fica pensando assim, não, eu tenho que fazer alguma coisinha. E você pode guardar a lei toda, você pode guardar o sábado, você pode honrar o pai e a mãe, você pode não adulterar, você pode guardar ela toda durante a sua vida inteira, que não vai adiantar nada para você ir para o céu, porque guardar a lei de Deus não salva ninguém, não salva ninguém. Exatamente isso, é o que diz a palavra de Deus. Eu sou salvo pela graça, e a graça é o Senhor Jesus ter morrido por mim, e ter me dado a vida mesmo quando eu não merecia. Graça é alguma coisa que eu não mereço, mas recebo. Graça é uma coisa tão maravilhosa, que ela se torna até injusta, porque se ela fosse justa, eu morreria, mas eu, merecendo a morte, sou salvo por Cristo, de graça, sem obras da lei. Mas eu tenho que me apropriar da graça. A graça é a torneira de água aberta. E o que é a fé? A fé é o que me leva a ir até a torneira e tomar a água. É isso. Por isso nós somos salvos pela graça mediante a fé. Você tem fé? Acho que o pedido mais genuíno de todos foi de um pai que chegou diante de Jesus para pedir ao Senhor Jesus que curasse o seu filho. E naquele momento o pai disse, Senhor, cura o meu filho, porque sabe, Senhor, ele tem sido jogado no fogo e às vezes na água, e ninguém o controla, e eu tenho medo porque ele se machuca, e ele vai morrer uma hora dessa. Por favor, Senhor, se o Senhor pode, cura o meu filho. E o Senhor Jesus, olhando para ele, disse, eu posso? Você tem fé? E devolveu para ele a pergunta, e na hora que Jesus perguntou, ele devolveu dizendo assim, tenho fé sim, e parou. Ó Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E é assim que a gente tem que fazer. Senhor, a fé falta. Só o Senhor pode me ajudar na minha falta de fé. A salvação não depende de nossas obras. Aí está em Gálatas 2,16. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, por obras da lei, ninguém será justificado. Como pode o homem alcançar a salvação? Então vamos ler o texto. 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Só aceitando a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus no nosso lugar. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Para ter a vida eterna, para ganhar a vida eterna, tem que se apegar com Jesus, o Filho de Deus. O peso dos nossos pecados foi colocado em Jesus. Pensa um pouco no Getsemane. Quando Jesus foi para orar no Getsemane, um pouco antes dele ser preso e ser crucificado. E nós estamos dizendo aqui que os pecados seus e meus foram colocados sobre Jesus e sobre os ombros dele. O pecado fez separação. O pecado fez separação entre o homem e a natureza. E Deus disse, agora você vai comer do suor do seu rosto. Vai dar trabalho para você cultivar essa terra. Foi o que Deus falou. O pecado fez separação também entre o homem e o homem. Lembra que eu falei agora há pouquinho? Aqui dentro da sua mente, do seu cérebro, tem um poder que luta contra outro. E você fica dividido. Porque quando você quer aceitar Deus e ir à igreja, uma coisa diz assim, você está cansado, fica aí em casa, você vai fazer o que naquela igreja? E a outra voz diz, vai filho, vai ser bom para você. E quando você vem aqui, você é renovado, e você sai daqui nas nuvens, porque aqui na casa de Deus, você se encontra com o dono da casa. É assim, é impossível ir à casa de Deus sem se encontrar com o dono dela.
E é por isso que você sai renovado. Mas no outro dia, quando passa o dia inteiro e vem o dia de trabalho, e chega de tardinha, de novo vem aquele torpor e aquela coisa, e aquela luta, e aquela guerra, tempestade dentro de você. Acontece que o pecado também fez separação entre o homem e Deus. Deus foi atrás do homem, e o homem fugiu de Deus. O pecado separou tudo isso. Mas a pior de todas as separações que o pecado causou foi a separação de Deus e Deus. Como assim, pastor? Jesus foi para o Getsemane orar, e quando Jesus chegou no Getsemane, os pecados de todos aqueles que creem em Jesus e aceitam o sacrifício, desde o primeiro homem que aceitou a Jesus, até o último homem que ainda vai viver nesse planeta, e que ainda vai aceitar a Jesus como seu Salvador, foram colocados sobre o Senhor Jesus. E quando ele começou a receber o peso do pecado, Deus que ama o pecador, mas não tolera o pecado, foi se afastando do seu Filho. E Jesus, que vivia em íntima comunhão com o Pai, em plena oração com Ele, Jesus foi sentindo o peso da separação entre Ele que era Deus e Deus o Pai. Jesus não havia pecado, e aquele que não tinha pecado nunca recebeu o seu pecado e o meu, e Jesus começou a sentir o gosto do pecado na sua boca. E você sabe como é que é o gosto do pecado, porque ele vem no momento seguinte, ele vem no dia seguinte. Quando você, depois de ter fugido para longe de Deus, você sente o gosto amargo de ter feito o errado, de ter pecado. Mas Jesus nunca pecou, e ele sentiu o gosto da separação de Deus. E Satanás o acusava, porque ele é o acusador. Ele leva você a pecar, ele diz assim: vai filho, faz, é bom, você vai gostar. E depois que você cai, ele pisa na sua cabeça, ele diz assim: está vendo? Você fez, você pecou, está vendo? Você é um miserável, como é que você vai procurar Deus agora? Você é indigno, não deveria ir à frente de Deus. E Satanás joga você para baixo, e ele pisa em você, esmaga, e ele diz: não tem solução para você. Tudo isso que esse pastor está falando é balela, porque ele não conhece a sua vida, porque se ele conhecesse a sua vida, ele saberia que para você não tem solução. Você já foi longe demais, não tem jeito, não tem volta, não dá mais. Satanás é o acusador, e ele dizia exatamente essas coisas para Jesus. O peso dos pecados de toda a humanidade é grande demais para você. Você vai morrer e não vai ressuscitar nunca mais. O peso que está sendo colocado em você é grande demais para um homem só levar. E Jesus sentiu a separação. E ali no horto, no Getsemane, Jesus clamou ao Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu tenha que bebê-lo. O que Jesus estava pedindo para Deus quando ele disse isso? Se possível, passa de mim esse cálice sem que eu tenha que bebê-lo. Ele estava dizendo: Deus, se possível, poupa a minha vida e mata toda a humanidade. É isso que ele estava dizendo? É isso? Não. Ele estava dizendo: Pai, eu sei que a tua lei diz que tem que ser pago o preço da vida ou do pecado com a morte, porque o salário do pecado é a morte. Pai, se for possível, Pai, cancela essa lei. Pai, se for possível, Pai, acaba com esse preceito, para que eu não tenha que morrer e o ser humano seja salvo assim mesmo, porém seja feito de acordo com a tua vontade. Naquele dia, o Senhor Deus se calou, e no silêncio dele, ele respondia para Jesus: não é possível cancelar a lei, não é possível abolir a lei, e filho, você vai ter que morrer sim pelos seres humanos, você vai ter que pagar o preço da lei, para que eles tenham vida. E eu vou dizer um negócio para vocês: enquanto Jesus sofria no horto, o universo inteiro assistia ao sofrimento dele, apreensivo, porque se Jesus fracassasse aqui na terra, a rebelião de Satanás e do planeta Terra ia se espalhar como um câncer por todo o universo, e muitos outros morreriam e se perderiam. Por isso todo o universo olhava para o Senhor Jesus, e lá na cruz, quando ele exclamou: está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o está consumado ecoou por todo o universo, e houve um misto de alegria e de tristeza, um misto de choro e de riso por todo o universo,
Porque Jesus havia ganho, Ele havia vencido, Ele havia pago o preço do pecado, e por causa disso você e eu, hoje, podemos ter vida, se simplesmente, unicamente, dissermos: Senhor, eu tomo posse da vida, com a fé. E como é que se desenvolve a fé? Fé é confiança. Você só desenvolve a confiança, a fé, se você conhecer a Jesus. Se você estudar a palavra dele, como nós estamos fazendo aqui. Se você se aproximar dele, se você buscar Jesus, se você for à casa dele, só assim, não tem outro jeito. Só assim. E aí ele vai transformando, vai pondo o seu espírito para transformar e arrumar a casa. Só a cruz do Senhor Jesus pode trazer vitória. Sabe, quando você olhar para esse mundo e olhar para os livros de autoajuda com U, lembre que só tem um livro de autoajuda que serve. É esse livro de autoajuda com L. Porque a ajuda não vem alto de dentro, a ajuda vem do alto, só de lá. Quando o mundo disser para você: olha, você está com problemas, é fácil você resolver, olha para dentro de você porque tem um Deus aí dentro. Jesus diz: olha para fora, olha para o Cordeiro que foi morto, para aquele que foi morto na cruz, só Ele é capaz de salvar. Você vai olhar para você, vai se perder dentro do seu abismo interior. Olha para Jesus. Só aquela cruz que traz esse sentimento ambíguo de alegria e de tristeza pode trazer a salvação para você e para mim. O Senhor Jesus chama você. E eu não tenho tempo, eu tenho 10 segundos. Já não são mais 10, não é? Mas é o último tempo. Ou você vem, ou vai ficar sentado aí no seu banco. Chegar na frente de Jesus e dizer: ainda não, Senhor, ainda não. Eles já passaram os 10 segundos. Mas você pode vir agora durante a oração, não tem problema. Sai e vem. Não fica aí não. Eu quero entregar sua vida nas mãos do Senhor. Deus amado, aqui estão os seus filhinhos, Senhor. Senhor, aquele dia lá no horto, carregando os pecados da humanidade, o Senhor não conseguia ver adiante. Por isso, Senhor, naquele dia, humano como o Senhor era, carregando os meus pecados, o Senhor não podia ver o meu rosto, e nem o rosto desses filhinhos seus que aqui estão na frente essa noite. Mas olha para eles agora, Senhor. Valeu a pena pagar o preço da morte na cruz. Valeu a pena, Senhor, levar o peso do pecado sobre os seus ombros sem ter pecado. Valeu a pena, Senhor, se sentir desamparado naquele dia. Porque, Senhor, agora seus filhos podem voltar para casa, pegar o caminho de volta. Toma-os nas suas mãos, Senhor. Eles ainda têm muito que crescer, nós temos muito que crescer. Não somos nada, ninguém, Senhor. Sem o Senhor não sabemos fazer nada. Toma-nos nas suas mãos, Senhor. Traz-nos aqui para continuarmos crescendo com o Senhor e que nada nos impeça de termos esse encontro final, de uma vez por todas. Toma aqueles que ainda não conseguiram se levantar. Dá a eles outra oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. No programa de hoje você viu que Deus está mais perto do que você pensa e que Ele está muito interessado em salvar a você. Se você quer conhecer mais sobre o que aprendemos hoje, escreva pra gente. O nosso endereço é Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo. Se você preferir, pode enviar um e-mail. O endereço é escolabiblica@novotempo.org.br e nós enviaremos totalmente de graça para você o curso Ouvindo a Voz de Deus, para que você possa acompanhar a nossa série de estudos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Até o próximo programa.